agora uma polêmica aqui. Esses dias eu comecei... Eu tava para entrar numa palestra lá no evento da SF, lá do Serginho, e tava eu e o palestrante que ia ser depois de mim, acho que é Ednei Quaresma, acho que é. E a gente começou um embate, daqueles bons, assim, de discutir, né? Antes de entrar na palestra, né? Porque todo mundo fala sobre a importância das pessoas na empresa, e ninguém duvida disso, né? E eu falo muito da importância do processo, né? E o pessoal fala muito dos 3 P's, né? Que é o processo, produto e pessoas, mais ou menos isso, né? É isso aí, Rodrigo? É isso aí. E aí nós dois começamos um embate ali. Ele falou, não, porque o mais importante é as pessoas, né? E eu falei assim, cara, concordo, mas eu colocaria por primeiro os processos. Ele, não, me explica melhor, porque nunca vi ninguém falar que o processo tá na frente, porque primeiro as pessoas. E aí nós começamos essa situação ali, porque eu comecei a fazer o meu gráfico ali, né? Eu falei, cara, se a gente tiver um processo ruim, né? E pessoas boas, essas pessoas boas, elas não vão conseguir render o que renderiam, né? Se ela tivesse um bom processo. Agora, se a gente tiver um bom processo e tiver pessoas mais ou menos, e elas seguirem o processo, talvez elas deem mais resultado do que uma empresa que não tem processo algum, e tem pessoas boas. E aí a gente começou a entrar naquela discussão, né? Do que vem primeiro. E aí eu queria aproveitar esse momento, né? E a gente levantar essa lebre aqui. E aí, Rodrigão, primeiro, qual o P? Se a gente for fazer... Sucesso da empresa. Né? Produto, sucesso da empresa, ou processo? Né? Por onde começa? Ô, Belo, eu ia te interromper para falar e tu veio só para fazer a pergunta para aquilo que eu ia falar. Enquanto o Luiz estava falando aqui, veio na cabeça aqui o seguinte, cara. Hoje nós temos mais ou menos uma grade com quase 20 vendedores dentro da nossa empresa. Tá? De todos os 20 vendedores que a gente tem dentro da nossa empresa hoje, apenas um era vendedor de carro antes de trabalhar com a gente. Um vendedor apenas era vendedor de carro antes de trabalhar com a gente. Todos os outros não eram... De outro ramo. Era de outro ramo, de qualquer outra coisa. Tinha lá motorista de empilhadeira que trabalhava no chão de fábrica. E é um dos nossos melhores vendedores. Por quê? Porque o cara segue processo. Tem cara que era pintor de carro e é um dos nossos melhores vendedores. Por quê? Porque o cara segue o processo. E aí eu vou ser mais ousado. Talvez o cara que veio do ramo de carro, que é o cara mais experiente, talvez, não é o cara que tem maior resultado. Porque já vem com muito de vício e um monte de coisa de outros lugares. E aí, uma vez, um outro lojista acabou perguntando para um colaborador, para um F&I nosso, e por que começou a sair gente da loja, começou a sair gente, e gente com experiência. Cara, gente com muita experiência, mas que não queria seguir os nossos processos. E aí eu falei para eles um dia uma frase que foi assim, cara. Eu falei, pessoal, com muito amor no coração, vocês põem muito amor nas minhas palavras, o que eu vou falar. Mas, se vocês não querem seguir o processo da NIC, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem sair da empresa, vocês abram a sua própria empresa, o seu próprio negócio, a sua loja de carro, e lá vocês vão fazer do jeito de vocês. Mas aqui dentro é do nosso jeito, é do nosso processo. E aí as pessoas começaram a sair. E aí alguém ligou pro nosso F&I e falou, o Rodrigo tá maluco, tá todo mundo saindo da loja e tal, e tal, e tal. Aí ele falou, cara, se ele tá maluco eu não sei, mas tá saindo quem não quer seguir o processo. Pois é, mas vai cair o número de vendas, isso, aquilo e tal. Na verdade, pelo contrário, o número tá aumentando. Por quê? Porque a gente já validou o nosso processo, a gente sabe que aquilo funciona. E aí a gente precisa de pessoas, talvez, não tão boas, mas que estejam alinhadas a um processo bom e validado, do que se talvez eu tivesse um processo fraco com pessoas excelentes, que não vão me trazer resultado. Eu acho que o que tu perguntou agora, eu vou te responder e vou te provar, e estou te mostrando que um processo bem validado com pessoas não tão capacitadas, ou, não, esquece, não capacitadas não, mas com pessoas não tão boas ou não tão experientes, vale mais do que um processo ruim e com pessoas boas. Eu acho que a grande prova disso é o fatídico Brasil e Alemanha aqui na Copa do Brasil. Né? Porque foram 7-1, é isso? Não gosto de lembrar disso. Como é que foi? Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. E nós tínhamos, lógico, 2 excelentes times, mas um tinha mais talentos individuais
Sim. e pouco processo, né? E o outro tinha talento coletivo Isso. e mais processo. Uhum. Quando faltou um talento individual aqui, quebrou todo o processo. Sim. E já aqui, quando tinha um processo bem definido, se precisou sair 1, 2, 3 jogador, continuou funcionando da mesma forma. Né? Então, acho que foi um exemplo muito grande. Muito claro Muito disso. Lembrando que nenhum de nós não estamos falando que não é importante as pessoas qualificadas, as pessoas que buscam melhoria, as pessoas que... Né? Mas se a pessoa ela é uma pessoa excelente e o processo é excelente, aí ninguém segura, Não, né, aí ele Rodrigo? vai voar. Aí ele vai voar. Então, e é aí que é o desafio, né? Porque que nem vocês falaram aqui da cultura, a gente tá trazendo pessoas, né, que têm essa cultura, que querem seguir o processo e aí vão nascendo a excelência no meio do caminho, né, Rodrigo? Porque eu acho que ninguém nasce sabendo, já passou a fase daquela dependência que você tem que ter só do talento, né? Eu acho que o talento, ele é legal, ele é bacana, mas... A disciplina vence. A disciplina é mais forte, né, Rodrigo? A pergunta que eu gosto de fazer para exemplificar isso é bem assim, que se você morasse em Gotham, Gotham, Luiz, é a cidade lá do Batman lá. Você morasse em Gotham, o que você preferiria? Inclusive, Luiz, falam que eu sou o Batman e eu... Não, contrário, não. Desnecessário esse comentário, pessoal. Pode cortar Batman depois. Robin ou Batman Flash? Eu sou o Batman e eu Robin. Não, contrário, não. Não. Então, a pergunta é muito simples, né? O que você prefere? Se você fosse um morador de Gotham, você preferiria uma cidade com menos crimes ou você preferiria ter o Batman? Fala aí. Menos crimes, né? Menos crimes? O que você preferiria? Porra, que foda, velho. Eu preferia, acho que ter o Batman do lado, mano. Então, aí a pegada é exatamente essa. O Batman, ele existe porque ele é um herói. E o herói, ele vem para resolver problemas que pessoas comuns não resolvem. Então, qual que é a merda disso? Se você tem um time que ele tem que ter o gerente resolvedor de problemas, o cara que você liga e soluciona qualquer problema, é porque todas as vezes que você erra, você não aprende. Pegou a ideia? Às vezes, e o problema é o quê? É o time gostar de ter os seus heróis, entendeu? E tem um detalhe forte dentro disso que você está falando, né? Que geralmente não é o Batman, geralmente é o Chapolin no máximo, né? Mais ou menos isso. Se ainda fosse o Batman, Se viesse o Batman, né? Mas aí, Chapolin Colorado, Aí vocês pegaram, o que acontece? Os grandes heróis aparecem o quê? Os super vilões. Então, os problemas da empresa só vão aumentando. Agora pensa, né? Quando eu fui agora palestrar lá em Blumenau, foi, impactante porque eu peguei um Uber, né? E o cara, eu falei assim, eu gosto muito de caminhar, gosto de andar com minha esposa e tudo. Eu falei, cara, pode andar à noite aqui, a pé e tal? Como é que é? Ele falou, Luiz, se você for assaltado na rua, você ganha na loteria. Aí, o que é isso? Onde que eu gostaria de morar? Aonde eu não encontro papel no chão, onde eu não encontro lixo, aonde eu vejo uma cidade, onde o ponto de ônibus tem LED à noite, que isso para acontecer na minha cidade, sei lá quantos milhões de anos vão precisar acontecer. Então, aí quando você vai vendo é o quê? É o povo. Cara, eu assisti em Blumenau, uma mulher tá fazendo uma sessão de foto na rua, veio um guarda municipal para falar para ela tirar todos os itens dela de cima do ponto de ônibus, porque ali era público, não era dela. Tem noção? Então, o que é isso? É um guarda que ele não tá indo multar, pedindo, se você me der 10 conto, eu te dou mais meia hora. Não! O cara falou, aqui não tem opinião. Aqui é um lugar para as pessoas sentarem. Não é para você se maquiar. Aqui é para todo mundo. E do jeito que você está fazendo, isso aqui é seu. Então, a pegada é exatamente essa. Assim, eu fiquei pensando aqui porque eu sou o cara de pessoas. E eu falei assim, não, vou defender pessoas. Porque produto eu não defendo. Porque para mim... Produto para mim é irrelevante, eu posso vender o carro do Luiz. Vende qualquer coisa. Você deixaria eu vender um carro seu? Com certeza. Eu poderia vender um carro, você me daria comissão? Correto? Então, produto foi, né? Quando eu parei para pessoas e processo, eu falei assim, cara, vamos lá para poder entender. São as pessoas. Então, vamos defender as pessoas, né? Porque a pessoa é a que obedece o processo. Então, o mérito é dela. Só que aí, se você for parar para pensar, igual o exemplo que você deu muito bem dos talentos, né? Na maioria das vezes, o vendedor de carro, que seria excelente, que daria resultado, é o cara que abre a própria loja e em pouco tempo ele quebra. Sim. Por quê? Ele não tem um processo. Verdade. Então você vê que, no final das contas, é quem executa o processo é que vence. Isso que o Rodrigo comentou, até de falar que tem uma pessoa hoje de quase 20, nós temos um grande número de pessoas também que não vieram do segmento aqui, né, Belo? Sim. E a gente fala muito sobre a questão de processo, a gente fala também, obviamente, de pessoas, mas o que eu tento explicar diariamente para a turma aqui, eu falo, cara, aplica o processo. Por quê? Porque se você for um cara que tem aptidão já para o comercial,
Se ele aplicar o processo, ele vai potencializar Vai o resultado voar. dele demais. E aquele cara que às vezes é um pouco mais pacato, mas tem boa vontade, se ele aplicar o processo também, ele vai se tornar um cara, não vou também aqui fantasiar e dizer que ele vai ser o maior vendedor do mundo, mas ele vai conseguir entregar um resultado satisfatório. Mas se ele tiver disciplina, flecha, disciplina e constância, cara, ele vai ser um grande profissional. Sim, vai ser um grande profissional e vai ser uma referência para os outros. Muito.